Pessoal, bem-vindo à mesma aula. A aula de hoje vai ser a pré-laboratório do periférico ADC e essa aula vai ser um pouco extensa porque o periférico ADC ele tem vários detalhezinhos de configuração, vários passos específicos e por causa disso preste bastante atenção nessa aula, reassista ela se precisar e principalmente deixe os comentários em relação às dúvidas no que não ficou muito claro. Esse laboratório a gente vai sempre a gente está fazendo um processo de evolução, né? Então a gente fez um laboratório de interrupção. Até esse momento a gente fez o laboratório de interrupção, o laboratório da DAC, e agora a gente vai utilizar esses dois conceitos, inclusive a maioria dos códigos já estão feitos, né? Nos laboratórios anteriores. E a gente vai utilizar a, a DAC, né? Que a gente fez anteriormente. A gente gerou uma onda senoidal, né? Essa onda senoidal que foi gerada, a gente vai utilizar essa própria onda que vai sair da DAC como entrada no módulo ADC e a gente vai ler essa onda, essa tensão senoidal com o módulo ADC. Então, esse laboratório é muito interessante para quem não tem osciloscópio em casa, vai poder ver a, aquela onda que eu apresentei, né, na aula prática. No final da aula, eu sempre apresentava o osciloscópio, né, para mostrar as formas de onda. Então aqui a gente vai conseguir ver, né, e você vai conseguir conferir em casa também se você fez tudo certinho, né, se está saindo a onda certinho. E quais vão ser as configurações que a gente vai utilizar no ADC, né? A gente vai utilizar o ADC1, o canal 12, que vai ser o pino PB1, que é esse pino que está aqui. E nesse canal 12 a gente vai usar o trigger do nosso ADC1 vai ser timer 6. Então toda vez aqui no timer 6 que acontecer uma borda de subida, né, lá no timer, né, toda vez que der um evento de auto-reload, vai acontecer o início da conversão. Então, sempre, em passos de 1 sobre 10.000 segundos, a gente vai mandar o ADC fazer uma conversão. E quando esse ADC terminar a conversão, ele vai setar uma flag, que a gente viu na aula teórica, EOC, né? Flag de início de flag de end conversion, né? Que é fim da conversão do canal. Ele vai falar, ó, beleza, terminei a conversão. Quando ele der essa flag, a gente vai acionar uma interrupção. E dentro dessa interrupção, a gente vai ler o valor que foi convertido. E ao ler esse valor que foi convertido, a gente vai salvar num buffer para depois a gente poder plotar esses dados que foram lidos. Então, é isso. Resumindo, assim, o que a gente vai fazer é isso. O clock do periférico do ADC é habilitado no barramento HB2, né? Então, aqui a gente tem que é junto, o ADC1 e 2, o clock deles aqui a gente habilita meio que junto, e o ADC 345 também é junto. Como eles são juntos, tem um registrador comum, que é esse ADC CCR aqui, que faz umas configurações a mais no clock. Então, existem dois registradores desse, né? Um referente ao grupo 1, 2 e outro referente ao grupo 3, 4, 5. E nesse registrador, o principal que a gente vai ter que utilizar aqui, né, vai ter que modificar, é em relação à divisão de clock do barramento, né, para a esquerda. Porque a gente tem o nosso fator limitante, que o máximo clock do ADC, que o datasheet informa, que pode ser 60 MHz. Então, não pode operar maior que isso. Então, se o nosso clock do barramento HB, né, é 170 MHz, então a gente tem que dar um para a esquerda nesse clock para diminuir esse clock de tal modo que fique menor que 60 MHz.
E para fazer isso tem várias combinações, né? A gente pode dividir por 4 aqui nesse registrador CK Mode, né? Então a gente divide o clock do barramento diretamente por 4 e nesse outro aqui de PyScale a gente mantém o sem divisão. Ou a gente pode usar uma configuração que eu utilizei aqui também, a gente utiliza o clock dividido por 2 aqui, que vai dar 85 MHz. E depois, nesse outro registrador de PyScale, a gente também configura para dar a divisão por 2. Então, na verdade, vai ficar uma divisão por 4. Então, essa é uma configuração comum, né, que é utilizada para o clock do ADC ficar menor que 60 MHz, sendo que o clock do barramento vai ser 170 MHz. E o clock vai ficar 42.5 MHz, não está próximo do 100 MHz, mas já é um clock muito alto, né, para o ADC. Já é mais que o suficiente para os nossos propósitos aqui. Então, aqui tem um esquema, né, de como que é essa divisão de clock, né? E nesse bit aqui, CK Mode, quando você deixa ele em zero, o clock ele é assíncrono ao barramento. Então, ele utiliza um outro fonte de clock lá do PLL, uma outra fonte lá do PLL, que é assíncrono ao HB. Não vamos utilizar essa configuração, né? A gente vai utilizar diretamente do sistema, que é síncrono com o barramento. Então, ele está em sincronia ali com o barramento HB. Então, novamente repetindo, a gente vai usar essa configuração aqui, dividir o clock de 170 MHz por 2, que vai dar 85, e depois a gente vai utilizar o PyScale ainda por um fator de 2, né, que é setando o bit PyScale para 1. Agora vem um registrador aqui que está cheio de configuração, né, que é o gestor de controle. Aqui tem vários detalhezinhos, né? Então eu vou explicar resumidamente aqui e no próximo slide vai detalhar um pouco mais no passo a passo, né? Na sequência correta que tem que fazer. Então aqui a gente tem um registrador de habilitar o controle geral do ADC. Então esse registrador geralmente é parecido com aquele CN, né? Que a gente sempre fazia no timer, né? Que era habilitar desabilitar no começo e habilitar só lá no final. Então ele é se habilita ele por último. Esse registrador aqui AD Start, a gente viu na aula teórica que o início da conversão pode ser inicializado por software também, sem ser por trigger. Quando a gente faz início via software, então toda vez que a gente colocar esse bit aqui 1, o ADC vai iniciar uma conversão. Então você pode deixar isso, por exemplo, numa interrupção, e lá no início da interrupção você sete esse bit aqui para 1. Aí, toda vez que entrar nessa opção, vai iniciar uma conversão. Isso é um outro caminho também, né, para deixar a interrupção para iniciar a conversão em sincronia com o timer, por exemplo. Só que daí aqui é feito via software, né, dentro do código. Outro bit aqui que a gente vai usar é esse ADVREG, né? Ele é regulador de tensão do ADC. Então lembra lá que na aula teórica a gente viu lá que a DAC lá gera uma tensão para comparar com o sinal de entrada, né? Então esse DAC aqui gera uma tensão e compara com o sinal de entrada, e quando os dois for igual, né? Aí a DAC sabe que aquele valor em digital que ela fez e gerou essa tensão é referente ao valor real. Aqui vai ter uma tensão, né, de referência. E essa tensão de referência do ADC está relacionada aqui a esse VREG aqui. Toda vez que a gente ativar ele, a tensão não estabiliza na hora, né? O datasheet informa exatamente que a gente tem que esperar pelo menos 25 microsegundos depois que liga ele.
Então você liga ele, espera 25 microsegundos e depois aí sim ele vai estar funcionando. Esse modo aqui, o Deep Power, né, ele vem como default 1. Então quando você der reset no microcontrolador, ele vai estar setado como 1. O que ele é? Ele é um módulo, ele é um campo que deixa o ADC no modo de ultra baixo consumo de energia, né? Então ele fica consumindo o mínimo de energia possível. É praticamente como se ele tivesse desligado. É como se fosse isso, ele está desligado, modo ultra baixo de consumo. Então, esse campo do registrador, a gente tem que deixar ele zero quando a gente vai usar o ADC. Esse AD-CalDiff é um registrador que a gente utiliza para calibrar o ADC. Então, internamente ele faz uma calibração lá rapidinho, né? Internamente. É diferente da DAC, né? Que a gente teve todo aquele processo para calibrar a DAC lá, tem que fazer um monte de passo a passo. Aqui não, aqui você seta um bit, ele faz lá via hardware lá, e quando ele estiver calibrado, ele vai te dar um OK. Na verdade, quem faz isso é esse campinho azul, né? É o ADCAL. Esse ADCAL diff, ele só vai indicar se a gente vai utilizar um modo diferencial ou single-ended, que é o canal único. Então, a calibração vai ser diferente para se a gente for usar o modo canal único ou o modo canal diferencial. Então, é por isso que a gente tem que setar esse bit aqui antes. Ah, eu vou usar canal único. Então, nem precisa mexer nele. Calibra direto. Ah, não, eu vou usar canal diferencial. Aí, então, a gente tem que setar aqui um antes para depois calibrar. Então, é isso que o datasheet, o manual de referência informa também. Depois que a gente ativou também o ADC aqui no final, né, tem o enable final, tipo, habilita o controle do ADC, ele não fica também pronto para uso instantaneamente, tem que guardar ele ficar pronto. Quando ele fica pronto, lá no registrador de status, né, interrupção de status, ele vai acionar uma flag que chama ADC pronto, AD ready. Então, quando essa flag aqui tiver 1, é que está pronto para uso. Então a gente verifica se está 1, depois a gente seta ela para 0 de novo. É uma sequência que é feita. Então aqui, resumindo a sequência, né, que a gente vai fazer, então a gente habilita o clock, a gente garante que o DC está desligado para calibrar, o manual de referência é bem claro com isso, você tem que desligar esse bit aqui para calibrar. A gente desativa o modo de consumo ultra baixo lá, né? A gente liga o regulador de tensão, aguarda estabilizar 25 microsegundos, então a gente faz um delayzinho lá, uma função que a gente até usou antes lá no módulo do DAC, né? Que usa os C-Stick para dar um delay. Então a gente aguarda 25 microsegundos. E aí a gente vai dizer, né, se a gente vai usar o modo canal único ou modo diferencial, setando o bit AD-CalDiff. No nosso caso a gente vai utilizar canal único, então a gente não precisa setar esse bit aqui. E aí a gente seta o bit de calibração. Então a gente dá um lá na calibração, aí ele vai calibrar. Quando ele estiver pronto, esse mesmo bit ele vai para 0. Então lá dentro do nosso código vai ter que ter um while, né? E verificando esse bit aqui, ó. Enquanto ele tiver 1, não vamos fazer nada. Espera ele ficar 0. Aí quando ele ficar 0, a gente continua aqui. Realiza as configurações nos demais registradores, que configura interrupção, tempo de amostragem, sequência de conversão dos canais, fontes de trigger, faz todos os outros registradores. Aí no final, que tiver tudo configuradinho, a gente vai lá e liga o ADC de fato, habilitando o bit AD aqui, né? Que é habilitar o controle 1. Aí, quando a gente faz isso, a gente também tem que esperar essa flag ficar 1, né? Então a gente faz lá também um while lá, enquanto essa flag aqui for 0, a gente não faz nada ainda. Quando ela for 1, beleza. Aí tá pronto para uso e aí a gente prossegue com o resto. Aqui a gente tem os outros, esses próximos registradores que a gente vai discutir entram nessa parte aqui, ó, nesse pedaço aqui, né, que são as demais configurações, aqui no campo 9.
Então, quando a gente entrar aqui no ADC de configuração, o registrador de configuração, né? Aquele outro era o registrador de controle, esse aqui é o registrador de configuração. Temos vários campos aqui, né? Então, vamos falar brevemente sobre cada um. Então, aqui é a resolução do ADC, se a gente vai usar 12 ou 8 bits. No nosso caso, a gente vai usar 12 bits, setando esse valor para 00, que é o default, né? O modo contínuo ou modo descontínuo, que já foi discutido também na aula teórica. Então, no nosso caso, a gente vai deixar aqui 0, né? E aqui também 0. Daí a gente vai estar usando o módulo de disparo lá único, né? Que é parecido com o modo contínuo, só que no final ele não reseta automaticamente, ele vai resetar no trigger, né? A conversão. Aqui o trigger externo, a gente tinha lá dois grupos, né? O grupo regular e o grupo injetado, né? A gente vai usar o ADC do grupo regular, né? E lá na tabela, no manual de referência, tabela 67, vai ter lá quais valores a gente tem que colocar aqui nesse campo para selecionar o trigger desejado. No nosso caso, a gente vai usar o trigger TIM6, então a gente tem que colocar, lá na tabela está indicado que a gente tem que colocar 0B1101. Aqui, esse external trigger enable, né? Então a gente coloca se a gente vai detectar, como que vai ser detectado esse trigger aqui, né? Em qual evento desse trigger aqui que vai indicar o início da conversão. Então, a gente colocar 0B01, a detecção de disparo de hardware vai ocorrer na borda de subida do trigger. Se a gente deixar esse carinha aqui 0, né, as conversões do LC podem ser iniciadas via software, que foi o que eu discuti lá no registro de controle, que é aquele bit AD start, né? A gente tem que setar ele 1. Então, quando a gente seta ele 1, inicia a conversão manualmente via software. Esse disk num aqui, quando a gente está usando o modo descontínuo, né, a gente tem que definir o número de canais que vai ser convertido no modo descontínuo. Se a gente vai converter 2 canais de uma vez, 3 canais de uma vez, 4, por aí vai. Aí tem esse registrador de Sample Time Register, né? Esse aqui, na aula teórica, a gente viu lá o tempo que a chave fica fechada, né? Então, esse tempo, eu falei que era importante a gente entender aquilo, porque existem registradores para configurar isso, né? Então, se você não entender pelo menos o básico lá do que foi discutido, você vai mudar isso aqui e não vai saber o que está acontecendo. Por que eu tenho que mudar isso? O que vai implicar eu deixar menor isso? O que vai implicar eu deixar maior? Então, quanto menor você deixa isso aqui, menos tempo o capacitor vai ter para carregar para atingir o valor da tensão nominal do sinal de entrada, né? Aí tem aquele problema, né? Se o capacitor não atingir o valor, vamos supor que o valor nominal está aqui, né? Se a gente fechar a chave aqui, né? O valor que a gente pegar de tensão aqui não vai ser o valor real, vai ser um valor subestimado, um valor menor do que o real. Então a gente tem que saber o tempo que vai demorar para esse capacitor carregar. Como eu disse também na aula teórica, né, esse tempo, para a gente saber o tempo certinho ali, é bem difícil, né? Tem que fazer uma simulação, pegar os valores certinho, tanto do valor da própria, do próprios equipamentos eletrônicos da Launchpad, quanto do, do sensor externo que vai entrar, né? Então, o sensor externo ele vai ter uma resistência do caminho até chegar no pino da Launchpad, né? Então, tem aqui a Launchpad com os pininhos dela. Aqui está o sensor, né? E a resistência que vai do sensor até aqui influencia no tempo que o capacitor demora para carregar. Então, são vários detalhezinhos. No nosso caso, como a gente está usando só um jumper ali, né? De um, de um pino para o outro, né? Então, daqui para cá, a resistência é mínima, né? Então, nesse caso, a resistência é mínima. E também a gente não está sujeito a ruídos externos, né? Problemas elétricos externos. Então, a prática que eu adotei aqui é pegar o valor da metade ali, mais ou menos. Então, a gente tem aqui 2.5 ciclos, 6.5 ciclos, por aí vai. Então, vou pegar 247 ciclos do, 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 do clock do ADC, né? Então, o que é aqui?
vai ser 1 sobre 42,5 MHz, que a gente setou lá, dividiu por 4, né, 170 MHz. Então, o tempo que o capacitor aqui vai ficar recarregado vai ser 1 sobre 42,5 MHz, vezes o tanto de ciclo aqui, mais alguns ciclos, né? Que uma referência informa também, tanto de ciclos que é necessário, que tem alguns ciclos que utilizam a etapa de conversão, mas a intuição, né, do tempo que demora é por aqui. Então, né, aqui esse valor que a gente altera aqui vai ser um compromisso entre precisão e velocidade. Então, se o sinal é muito rápido, a gente não pode esperar tanto assim para mostrar também. Então tem que colocar um equilíbrio ali. Agora a gente tem outro registrador, né? SQR1, Regular Sequence. Então, qual que é a sequência que a gente vai mostrar? No nosso laboratório, né, por ser o primeiro laboratório de ADC e para entender o fundamento bem básico, a gente vai pegar só primeiro um canal só. A gente vai mostrar um canal. E então aqui nesse registrador do número de canais a gente vai manter zero, né? Que quando está tudo zero aqui quer dizer que é um canal só a ser convertido. E aqui a gente coloca qual canal que é. Então aqui a gente vai colocar o número em hexa ou em binário referente ao valor 12, né? O canal 12. Então aqui vai ser 0, 0, 1, 1, 0 aqui. Aqui vai ser o canal 12. Aqui, esse registrador eu só vou comentar, né, que se você for fazer o trigger via software, né, que é utilizando aquele AD Start, a gente tem que setar esse bit aqui, ó. Né? Só isso. No registrador de configuração 2 aqui. Então, se você for usar o trigger via software, é só setar esse software trigger aqui. E os dados vão ser salvos no registrador, quando terminar a leitura, né, do ADC, ele vai jogar os dados nesse registrador aqui de 16 bits. Esses dados, eles são, se você está convertendo mais de um canal, 3 canais, por exemplo, então ele terminou aqui, ele vai jogar naquele registrador ali. Terminou aqui, ele vai sobrescrever aquele registrador ali. Terminou aqui, vai sobrescrever aquele registrador ali. Então, conclusão. Se a gente não quer perder os dados que foram lidos, a gente tem que, sempre que terminar, a gente tem que ler esses dados. Pode ser via a DMA, né, que Direct Memory Access, ou fazendo interrupção e jogando de alguma forma para um buffer. De algum jeito, você tem que guardar esses dados que foram lidos. No nosso caso, como a gente tem só um canal, né? Então, a gente vai fazer a interrupção. Toda vez que terminar de converter, a gente já vai ler esse valor e vai salvar num buffer. A interrupção, né, pode ser ativada por vários jeitos aqui, né? Esse que tem um J na frente aqui é referente ao modo injetado, né? E esses daqui já é referente ao canal regular, né? Então aqui toda vez que terminar a conversão de um canal, ele seta essa flag aqui. E toda vez que terminar a sequência toda, ele seta essa outra flag aqui. Então você pode adicionar a interrupção aqui ou aqui. No nosso caso, a gente vai acionar, terminou o canal, e o nosso canal é a própria sequência, né? Porque é um canal só. Mas a gente vai fazer aqui no ELC. Então aqui o slide está repetido. Vamos para o próximo. E como é que a gente vai ler esses dados, né? Então aqui, eu sei que parece um pouco complexo à primeira vista, né? Mas o intuito aqui é deixar essa função disponibilizada para vocês usarem, né?
Mas eu quero que vocês pelo menos peguem o princípio de como que isso aqui funciona. Dentro da interrupção do ADC, a gente vai ter vai chamar essa função aqui. O que que essa função vai fazer? A gente vai passar um vetor para ela com tanto de dados, né? Então, eu vou até passar uns valores aqui. A gente vai criar um buffer de 20, um vetor de 20.000 posições. Então, a gente vai criar um vetor de 20.000 posições. E quando a gente passa esse ponteiro aqui, a gente está passando o endereço do começo dele. Então, por isso que ele é um ponteiro. A gente vai passar o tamanho dele em bytes. Então, esse vetor de 20.000 posições, ele vai ser um vetor que a gente vai criar de inteiro de 16 bits, né? Cada posição em um vetor inteiro de 16 bits, ele ocupa 2 bytes de memória. 2 bytes de memória. Então, o tamanho dele total aqui para um vetor de 20.000 posições vai ser basicamente 40.000 bytes. Então, a gente passa esse tamanho de bytes também. Tem esse valor de index buffer, que é a posição do vetor. Então, quando a gente vai chamar essa função lá dentro da interrupção, ele vai ficar entrando aqui. Cada vez que ele entrar aqui, ele vai acessar uma posição do vetor. A primeira vez que ele entrar, ele vai acessar a posição 0. Então, nesse momento, o index buffer, o índice do buffer vai valer 0. Na próxima vez que ele entrar aqui, o índice do buffer vai ser incrementado, né? E aí, a próxima vez que ele vai entrar, o índice do buffer já vai valer 1. Então, e daí entrou de novo, vai valer 2. Entrou de novo, vai valer 3. Então, resumidamente, esse índice buffer ele passa o local atual em que aquele dado vai ser salvo no vetor. Aqui a gente tem um contador que a gente consegue... O que serve esse contador aqui? Está relacionado àquele conceito da gente diminuir quando o evento acontece realizando incrementos de uma variável. Quando esse countmax é igual a count, né? Então, vamos supor que é igual a 1 aqui. Quando esse contador for igual, se os dois for 1, toda vez que entrar aqui vai acontecer esse processo que está aqui dentro do if. Porque daí 1 igual a 1, né? Sempre que vai entrar aqui, vai acontecer isso. Só a gente acompanhar aqui, ó. O contador, ele vale 0 inicialmente, aí ele vai incrementar 1. Se o countmax é igual a 1, então count igual a 1 vai entrar no if. A partir desse momento, o contador no final aqui vai valer 0. Então, no próximo incremento, vai acontecer a mesma coisa. O contador vai 0 mais 1, vai entrar aqui de novo, porque o countmax é 1. Então, resumindo, esse if aqui não vai servir de nada quando esse countmax é igual ao count. Onde está o pulo do gato, né? Quando esse countmax é diferente, vamos supor 10, então ele só vai salvar no buffer uma vez em cada 10 chamadas, né? Então, se você está lá dentro de uma interrupção e está acionando, você chamou essa função em uma frequência de 10 kHz, né? Então, ele só vai salvar uma em cada 10 vezes. Então, esse 10 kHz, no final das contas, vai virar 1 kHz. E você diminui a frequência de amostragem. E por que isso é interessante? Porque, às vezes, o tamanho do seu vetor, você não consegue alocar memória o suficiente para salvar o tanto de tempo que você quer para aquela frequência de aquisição. Então, se você está aquisicionando 10 kHz, 10 kHz, o valor máximo de tempo que você vai conseguir salvar no vetor vai ser 2 segundos. Então, você consegue salvar 2 segundos do sinal. Por quê? Em 2 segundos vai incrementar os 20.000 em posições. Agora, se a gente usa esse countmax para diminuir essa frequência aqui para 1 kHz,
a gente vai perder qualidade da amostragem, mas a gente vai conseguir armazenar 20 segundos. Então, aí que tá. Então, se o tanto de tempo que você quer armazenar você tem que dar um jeito de aumentar ele, então tem que diminuir a frequência de amostragem. Então, essa função aqui, ela foi feita de maneira dinâmica, né? Que você pode controlar a frequência em que você quer salvar. Então, você pode fazer ela uma vez e depois, toda vez que você precisar dessa ideia de buffer, né? De adicionar buffer em algum outro código, você pode utilizar ela do jeito que ela foi criada aqui. Então, eu estou explicando ela porque eu vou utilizar ela no nosso laboratório para a gente visualizar a aquisição do ADC. Outra coisa importante também é que aqui, como entrada, ele tem uma variável float, certo? Então, porque geralmente a gente pode fazer divisões, né, e essa divisão der um valor 3.22, por exemplo. Quando a gente vai salvar esse valor aqui, converter para um int 16, ele vai pegar só a parte inteira, que é o 3. A gente pode usar um truquezinho, que na hora de a gente salvar essa variável, a gente multiplica ela por 100. Quando a gente multiplica por 100, esse 3.22 vira 322. E essa parte inteira, aí a gente pega todas essas informações. Ah, mas isso vai mudar no sinal. Na hora que você for fazer a leitura disso no arquivo, para plotar no gráfico, você só divide por 10. Então, você multiplica por 10 e depois divide por 10. Ah, mas por que eu já não crio um vetor de 20.000 posições de float? Porque em termos de memória, um vetor de 20.000 posições de float vai ocupar muito mais memória. Muito mesmo. Então, às vezes, você nem vai conseguir 20.000 posições com a memória que tem disponível. Então, você tem que utilizar, por exemplo, essa estratégia que eu estou mostrando aqui. Então, já estou passando. Tudo isso que eu estou falando já foi com experiências práticas, né, que eu tive que utilizar a aquisição de sinais como controlador, né, que eu usei essa estratégia aqui. Então, isso aí já é uma maneira prática de fazer a aquisição de sinais. Dê uma estudada nessa função, né? No que você não entender, me deixa nos comentários, pergunta, né? E de repente eu faço até um outro vídeo separado em relação a isso, com o feedback da dúvida que eu tive de vocês. Por enquanto é isso. Na parte da programação eu vou explicar de novo essa função aqui. E eu acho que na hora que estiver funcionando, né? Tanto você programando na sua casa e também, acho que vai dar para entender melhor. Você faz ali as alterações, né? Vê ali as variáveis mudando ali em tempo real. Então, por enquanto, né, esse laboratório é isso. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, mas vai depender do feedback de vocês, né? Das dúvidas também. Obrigado.